Tem muito assistente virtual que consegue fechar cliente, mas se perde depois do sim, ou não tem um processo bem estruturado e acaba perdendo esse cliente que foi conquistado. Oi gurias, eu sou a Lu, mentora de assistentes virtuais, e no vídeo de hoje eu quero explicar para vocês o que fazer depois do sim no aceite da proposta. Porque muita gente ensina como vender, como fechar cliente, mas poucos falam em como fidelizar esse cliente depois de fechar, que também é muito importante, julgo dizer, uma das partes mais importantes nesse primeiro mês, onde tu vai passar realmente a percepção do que tu vendeu para ele lá no início. Então, bora comigo. Primeiro de tudo, gurias, o cliente precisa sentir confiança. Beleza, tu passou confiança no teu processo de venda, ele fechou, e agora? Tu vai ficar desesperada, vai começar toda perdida. Ele ainda tá em tempo de desistir. Ele tá criando a primeira impressão de tudo que tu vendeu para ele. Então, conduza isso da forma correta, com organização desde esse início. Vou trazer um pouquinho para vocês como que funciona o onboard de um cliente aqui da LA e como que eu passo essa perspectiva do que vai acontecer dentro da trajetória de início dele na nossa empresa. Então, o cliente diz para mim assim, Lu, quero fechar, vamos lá, vamos dar início no nosso contrato. Primeira coisa que eu digo para ele, validar isso, né? Perfeito, fico muito feliz em saber que vamos iniciar a nossa parceria. Então, deixa eu te explicar um pouquinho como que funciona por aqui. Sempre peço 7 dias pra gente iniciar. Nesses 7 dias, agora, já vou te liberar um briefing para te preencher. Preenchendo esse briefing, eu já vou fazer o nosso contrato. Assinando o contrato, eu vou agendar a nossa reunião de onboard. Realizando a nossa reunião de onboard, nós vamos iniciar no dia combinado, que é 7 dias desde o nosso início. Então, eu faço exatamente esse processo e eu trago isso para ele, já para ele saber. Em sequência, eu já mando o briefing. Vocês veem que dentro do meu processo de onboard, uma coisa depende da outra. E é justamente para ser assim, tá? Por quê? Porque às vezes, se tu não faz dessa forma, o cliente acaba não preenchendo o briefing. O cliente acaba não assinando o contrato e tu acaba ficando pendente em coisas que tu necessita. Então, o cliente tem que assinar o contrato, o cliente tem que preencher o briefing. Se ele não preencher o briefing, tu não consegue fazer o teu guia de atendimento, tu não consegue estruturar tudo por aqui. E daí é aí o ponto que tu vai começar desorganizada. Por quê? Tu não vai ter as informações que tu precisa para iniciar esse cliente. Então, esse processo de 7 dias, onde tu vai fazer toda essa implementação desse cliente, essa organização, ela é fundamental para te começar esse cliente da maneira correta. É muito importante. Todo o processo do onboard. Vou trocar meu café agora por um chimarrãozinho pra gente continuar nossa conversa. E daí um ponto importante. Se por acaso algum desses processos atrasar, automaticamente a data de início do teu cliente também vai atrasar, tá? Então a gente perde 7 dias, mas o cliente tá enrolando para assinar o contrato. Quando vê, ele assinou o contrato lá no 5º dia, ainda falta fazer a reunião, né? Enfim, todos os processos. Então, automaticamente, tu vai trazer a previsibilidade para ele, que devido ao atraso, né? Não dessa forma, devido ao atraso na assinatura do contrato, vamos precisar postergar um pouquinho a nossa data de início, tá? E trazer esse processo de onboard já mostra a organização desde o início, imagina. Muitos clientes vão te dizer assim, porque quando eles fecham, quando eles dizem sim, quero começar, eles já querem pra ontem, porque daí eles já decidiram, né? Então, eles já querem iniciar ontem. Não é assim que a banda toca, não é assim que as coisas funcionam, né? Não tem como iniciar no outro dia. E o erro de muitas vezes, né, na ansiedade ali, fechou e tal, feliz, daí acaba dizendo assim, vamos, não, amanhã já fazer uma sessão e já começamos. Tu não tem nada preparado, tu não tem guia de atendimento, tu não tem processo, tu vai começar toda bagunçada, perdida, e isso vai mostrar, vai passar para ele uma desorganização, ele vai se arrepender, enfim, não vai ser legal para esse início, não é essa a ideia. Lembra que não é porque tu vendeu para esse cliente já, que ele já tá convencido em ficar contigo, gente, vocês querem fidelizar esse cliente, então o processo de onboard, ele é muito, muito, muito importante que vocês passem por todo esse processo, até para vocês conseguirem iniciar muito mais organizadas. Porque depois que ele preenche o briefing bem completinho, eu sempre faço um briefing onde eu coleto vários dados e com base nele eu construo meu guia de atendimento, eu já tenho uma noção muito maior de como é esse cliente. Fazendo a reunião de onboard ainda e alinhando todos os pontos desse guia, realizando todos os acessos, mais ainda, né? Se tu não passa por isso, tu fica
lá vão ter perdida no meio do processo quando tu inicia, tá? Então preste muita atenção e não tenham pressa nesse início. Mas é claro, organizem, deixem isso bem alinhadinho, tá? Não é solto. Cliente fechou, daí tu já para de responder, retorna 3 dias depois, estava na correria, agora que ele fechou tá tudo certo. Para perder esse cliente é do estoque. Então prestem atenção nesse processo. Muitas vezes a diferença de uma VE iniciante para uma VE profissional está exatamente nos detalhes, na clareza, nos processos, na experiência do cliente. E esse é um ponto que eu trabalho muito com as minhas mentorandas. Tudo importa e esse processo de onboard, ele é fundamental. Um beijo, gurias, e até o próximo vídeo.